Aleluia, glórias a Deus. Então saúdo o povo de Deus com a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na primeira live, na primeiros estudos, né, aqui de 2023. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, as mensagens para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos aqui estudar um pouco mais sobre o livro de João. E você pode abrir a palavra do Senhor para poder acompanhar na Bíblia em 1 João, no capítulo de número 1. 1 João, capítulo 1, esse vai ser o nosso texto básico de hoje, do versículo 1 ao versículo número 4, né, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, e o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparem a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo, o Filho Jesus Cristo. E esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Mas eu gostaria também que você pudesse ouvir um outro texto aqui, para seja um texto mais devocional para você, para que você possa meditar na palavra que está em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 ao versículo de número 47. E diz assim a palavra do Senhor: e eles perseveravam, que é Atos 2, capítulo 2, versículo número 42 ao 47, que diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos efeitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Deviam as suas próprias propriedades e bens, vendiam suas próprias propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. E diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão e em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então, há características humanas que aparecem em todos os grupos, independente da sua experiência com Deus. E a disposição de estar junto a uma delas, na igreja, geralmente chamamos a isso de comunhão. E geralmente chamamos a isso dessa comunhão, pode-se observar com facilidade que também os descrentes têm certo prazer em estar juntos, em ter comunhão. E as pessoas se reúnem num bar, especialmente em volta de uma rodada de cerveja,
campinho de futebol, numa sociedade mais formal, como uma maçonaria, né? Em clubes, numa reunião de vendas de vasilhas ou produtos de beleza numa igreja e assim por diante. E o fato é que de uma certa forma, como o sol nasce sobre os maus e os bons, até aqueles que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mas temos todas as marcas da vida social. Nós queremos estar juntos, formar famílias e participar de grupos sociais. Do outro lado, se comunhão não é a marca única daqueles que estavam no Evangelho, mas de todas as pessoas, há, porém, algo que faz diferença entre os ajuntamentos naturais Aleluia. Do outro lado, se a comunhão não é a marca única daqueles que estão no Evangelho, mas de todas as pessoas, há, porém, algo que faz diferença entre os ajuntamentos naturais e a comunhão verdadeira. Que diferença há entre uma reunião de pessoas não salvas e aquela reunião que acontece em nome do Evangelho em uma igreja? O texto básico que nós vimos aqui nesta lição, que está em 1 João, no capítulo 1, do versículo de 1 a 4, né? Nos ensina que a verdadeira comunhão é o resultado de um encontro pessoal com Jesus, o verbo da vida. E encontramos dele os fundamentos de uma comunhão verdadeira. E aprendemos aquilo que pode nos dar alegria completa, resultado da transformação que o Evangelho opera em nossa vida. Bom, aqui nós podemos ver algumas raízes, né, na verdadeira comunhão, como está aqui no Evangelho de 1 João. As experiências real com pessoas com Jesus e pessoas com Jesus. Veja, apenas aqueles que tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus podem promover a comunhão verdadeira. Então, o que temos visto e ouvido, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, da mesma forma como no direito secular, procura-se uma testemunha-chave que tenha verdadeiramente presenciado o fato e conte como ocorreu. Também se espera que o Evangelho seja contado por aqueles que, de fato, viram o Senhor. E ainda que seja importante a fé dos nossos pais, ou dos missionários do passado, ou mesmo do pastor da igreja, o Evangelho é comunicação de vida pessoal que o crente tem para transmitir aos outros. E a igreja é a comunhão dos santos e o corpo vivo de Cristo. Enquanto não temos uma experiência pessoal e profunda com Deus, não há o que dizer ao mundo. E não há comunhão verdadeira para ser compartilhada. Então, uma pergunta para você que estuda a Bíblia em uma escola bíblica, e se de fato você já teve um encontro pessoal e profundo com Deus, algo real que você pode comunicar aos seus vizinhos, colegas de trabalho, parentes e amigos acerca de Jesus, histórico, que era, desde o princípio, o verbo da vida. Então, há testemunhos pessoais. Não sei se você já deu seu testemunho na igreja, a um grupo de amigos, a um grupo de irmãos. Mas apenas por meio do testemunho pessoal
se promove a comunhão verdadeira. E das expressões são aqui usadas para nos informar a maneira como a comunhão verdadeira é comunicada. Damos testemunhos e vô-lo anunciamos. E todos sabemos que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Que os crentes devem ir e pregar o Evangelho e que devemos ser testemunho de Deus em todos os lugares. Somente por meio do testemunho dos crentes, uma pessoa pode chegar ao conhecimento da verdade que há em Cristo, nascer de novo e ser introduzido no corpo de Cristo, e é desse modo que acontece a comunhão dos salvos. Mas podemos ver também a comunhão verdadeira, ela reflete a vida de Deus em nós. Veja, há uma comunhão verdadeira e um ajuntamento bem natural. E a distância entre a comunhão verdadeira e esse ajuntamento natural, ele é proporcional à distância entre a vida e a morte. Nós podemos ver isso aqui no versículo 1 e no versículo 2. Quando diz o que era desde o princípio, e o que foi, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos as nossas mãos, apalparam a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, nós e vimos e dela testemunhos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, a nós foi revelada. Veja que esse ajuntamento de pessoas, sendo a vida de um em Cristo, é semelhante à comunhão que aconteceria com um cemitério. Pessoas colocadas juntas, mas sem poder de compartilhar vida. E o filho pródigo experimentou bem esse fato quando desejava fartar-se das comidas dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. E ainda que seja bonito ser pessoas juntas em sociedade, e até mesmo na sociedade familiar, espiritualmente falando, os seus participantes nada têm a oferecer, a não ser que conheçam a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas também há a presença de Deus e a comunhão verdadeira. E que essa presença de Deus faz enorme diferença entre a forma como no conteúdo da comunhão verdadeira. E quando Jesus está presente em um ajuntamento, as coisas são diferentes. Quando Jesus está na nossa vida, as coisas são diferentes. Quando Jesus está na causa, as coisas são diferentes. Estar com Jesus é diferente. Amém, igreja? Estar com Jesus é vitória garantida. Veja que os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram uma experiência, como está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 35. 13 e 35. Então, quando Jesus faz parte do processo, há predomínio da palavra de Deus. E o seu santo caráter, ele é comunicado aos participantes do grupo. Há santidade de propósito, temor do Senhor, manifestações claras do seu amor nas conversas, nos planos e nas realizações comuns. E o Senhor Jesus
Fez diferença quando os discípulos enfrentaram tempestades. Quando a mãe saiu de Naum para sepultar o único filho, ou quando um grupo se reuniu em grande multidão e não havia pão para todos comerem. Da mesma forma, a nossa vida é comum e muitos diferentes quando o Senhor Jesus, ele é presente, dominando os relacionamentos e usando a vida daqueles que se unem para o louvor da sua glória. Há comunhões verdadeiras que produz alegria completa. Então podemos ser pode ser compartilhado pelo Pai como o seu Filho Jesus Cristo. Então muitos pensam que ser crente é ter uma vida triste, ou que se mede a espiritualidade de alguém pela maneira séria, sem manifestação de alegria, sem um sorriso aberto, a boa gargalhada, o gostoso sentimento de bem-estar. E a Bíblia não ensina assim. E o que se deve observar é que há grande diferença entre a alegria do crente e a que é o resultado do pecado. Facilmente se percebe quando a alegria é pecaminosa, que inclui deboche, malícia, maldade, egoísmo de toda sorte. Do outro lado, a alegria que ninguém poderia tirar é tão livre das marcas do pecado que se pode gozá-la livremente, sem culpas ou temores. A alegria, segundo Deus, é diferente. Deve ser compartilhadas pelos crentes em Cristo Jesus, como está aqui no versículo 4. Né? Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Aleluia. Né? Então a alegria, ela é experiência que se comunica, que não se contém, fechada e individual. Por isso o texto faz imediata relação entre a alegria e a comunhão. E todo aquele que goza de comunhão verdadeira com Deus e a sua igreja é naturalmente formada pelo desejo de trazer outros a essa comunhão. Trata-se de algo tão especial que o Senhor Jesus deu a sua vida para reconciliar o homem com Deus, transformando inimigos de Deus em gente que goza a bênção maravilhosa da comunhão. A alegria verdadeira, vivida pela igreja primitiva, ela foi naturalmente manifesta a partir do pão da comunhão, num ajuntamento diário daqueles que iam sendo salvos. Quanto mais plena, abundante é a vida cristã, mas ela derramará para benefício de outros. Glórias a Deus. Então, para nós concluirmos a nossa palavra de comunhão, a comunhão é uma palavra específica cristã e indica a participação comum na graça de Deus, a salvação de Cristo e a presença do Espírito no ser interior, que é o direito de nascimento espiritual de todos os crentes. Aleluia, glórias a Deus. E a verdadeira e o verbo da vida, que se manifestou desde o princípio, teve como objetivo dar a todos o que crerem o poder de serem feitos filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus. E o mesmo verbo da vida que testemunhamos diariamente é aquele que concede ao homem a bênção
da comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Oremos ao Senhor, agradecendo a mensagem, a palavra de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós aqui na Tua presença te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela palavra de comunhão, Senhor Deus, que Tu nos entregou na manhã de hoje, Senhor Deus. E que haja comunhão no Teu reino, aqui na terra, Senhor Deus. Que esse ano de 2023 haja comunhão entre os irmãos e o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que haja palavra frutífera, palavras que exorte, palavras que cure, palavras que nos levante, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém. Amém, igreja? Então, agradeço a Deus pela a presença de todos que estão aqui nesse estudo de hoje, para a glória do Senhor. Estamos na EBD em sua casa, né? E se você quiser ver outras mensagens, outros títulos de mensagens, você pode ir lá no YouTube, né? Hilton Brito, e lá tem outras mensagens. Você pode se inscrever também para você receber notificações de novas mensagens que estarão sendo produzidas e encaminhadas para o YouTube, e assim você fica estudando e meditando na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, e próximo domingo nós voltamos com a EBD em sua casa. Eu agradeço a Deus. Amém.